Para quem está chegando agora, eu gostaria de mencionar que estamos nessa noite entrevistando a Thaís Alvarenga, que é uma empresária publicitária e é fundadora da ONG Nosso Olhar, que é uma ONG voltada para cuidar, para estar junto do grupo de síndrome de Down. Agora, eu gostaria de iniciar, Thaísa, nessa conversa aberta, perguntando para você como é que surgiu essa ideia de formar esse grupo, essa ONG, que hoje é tão atuante e tem tido aí um papel muito importante na luta, inclusive, pela inclusão social do grupo de síndrome de Down. Boa noite mais uma vez. Eu vou fazer minha autodescrição, que eu gosto sempre de dividir isso com o público. Eu sou Thaís Alvarenga, uma mulher de tom de pele morena clara, cabelo médio no ombro, castanho claro com tom de mel. Hoje estou vestindo uma blusa preta, óculos de grau transparente. Atrás de mim eu tenho um sofá claro, almofadas no tom bege e azul, uma cortina ao fundo e um quadro também. Muito boa noite a todos aqui mais uma vez. Simone, adoro essa pergunta, porque a ONG Nosso Olhar, ela não foi o meu primeiro projeto como empreendedora social. O meu primeiro projeto foi um blog. Depois que o Francisco nasceu, né? O Francisco nasceu em 2014. E eu descobri a síndrome de Down durante a gestação. Durante todo, né, o acompanhamento médico. Com 23 semanas, eu fui fazer o morfológico, o segundo morfológico, e acusou uma possível síndrome, né? Um dos medidores é o septo nasal, o narizinho. E nesse exame morfológico, a ultra, viu que o ossinho ele estava menor do que o padrão. E se identificou também uma cardiopatia, que é muito comum vir com a síndrome de Down. Em 2013, nessa época, tinha acabado de chegar um exame chamado NIPT, que é um exame não invasivo, hoje muito utilizado para triagens, né, durante a gestação. E no NIPT acusou que o Chico teria 99% de chance de ter a trissomia do 21. E aí, nesse momento, a rede de pessoas, né, com a notícia começou a se abrir. Anjos foram aparecendo, foram fazendo links a médicos, a outras questões. E aí, quando se confirmou a cardiopatia com 28 semanas, e era uma cardiopatia que foi corrigida com uma cirurgia, o meu foco foi entender o que era esse mundo. Meu primeiro filho, né? Virei mãe, né? Quando a gente engravida, a gente já se transforma. E aí, essas conexões foram acontecendo. Francisco nasceu em 2014. Ele quase foi a óbito porque a minha placenta amadureceu, mas isso já passou. E no nascimento dele, com 36 semanas, ele nasceu um pouco prematuro, ele ficou 4 dias na UTI e a rede continuou se ampliando, né? Ali a gente viu o quanto a gente foi abençoado. O Chico fez a cirurgia com 4 meses, hoje ele é um cardiopata corrigido. E desde então, em 2014, eu abri mão da minha carreira do mundo corporativo, né? Que a gente até se conheceu no primeiro momento. É verdade. E nesse momento, em 2014, eu vivenciei a minha maternidade, e uma maternidade que eu foquei, né, para o primeiro ano de vida do meu filho, para a cardiopatia. Essa rede continuou se ampliando. E aí, em 2015, quando eu engravidei da Maria Clara, né, o Chico e as Marias, são 3 mesmo, viu? Todo mundo me pergunta. São 3 filhos, gente, 3, que ela eu sou mãe de tem. 3. Eu estava numa reunião, numa empresa, eu voltei a atuar com eventos como freelancer. E falou que eu tinha um propósito com a minha família. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi em 2016, eu falei, gente, eu preciso contar minha história. A Clarinha já tinha nascido e eu lancei um blog para dividir, Simone, toda essa rede, como eu comecei a falar, com as pessoas. Principalmente o que eu acessava na educação, na saúde, né? Como foi, né, ter um filho com uma deficiência intelectual, né, na minha primeira gestação. E aí, em 2016, isso foi crescendo. Se essa rede foi aumentando, essa rede foi crescendo para os outros estados, a gente foi dividindo o conteúdo. E eu comecei a perceber, em 2017 para 2018, que eu já estava criando projetos para levar a inclusão em várias etapas, né? Desde a educação infantil, mercado de trabalho. Eu falei, gente, eu virei uma ONG,
E eu preciso organizar essa bagunça. Ele estava com quantos anos, mais ou menos, o Chico, O já? Chico já estava com 2 aninhos e meio para 3. Nisso veio a Sim. Maria Antônia, o Chico e suas Marias. E o blog, ele virou um portal de conteúdo que hoje é o Chico e Suas Marias, que é Que um portal gostoso. de conteúdo e a ONG Nosso Olhar nasce em 2018 com um estatuto, com um propósito, né, de olhar para a inclusão, não só para a pessoa com a deficiência intelectual, seja para a síndrome de Down, mas também para a sociedade, para a gente levar informação. Então, isso começou com o propósito de dividir a minha experiência, num primeiro momento. E pela minha veia empreendedora social e todo esse movimento, eu acho que a coisa cresceu tão organicamente. E a rede, ela foi se formando, foi se tecendo de uma forma tão linda, que hoje eu olho para trás e falo, nossa, a minha humilde ideia de dividir conteúdo se transformou em projetos próprios e também me transformou num grande hub, onde eu também sou convidada a apoiar outros projetos. Porque é isso, a gente precisa se unir. É muito interessante isso, né, Thaisa? Porque, como você disse, primeiro você teve a ideia de dividir um pouquinho dessa sua experiência, também, obviamente, reter um pouco mais de conhecimento, porque existe uma troca de experiências que vocês vão tendo quando vocês formam um grupo, né, dessa maneira, e de repente você está aí galgando caminhos muito interessantes que, inclusive, hoje merece um grande destaque. Você estava aí atuando, está ainda atuando na luta, inclusive pela priorização, pela forma prioritária para vacinação para os grupos de síndrome de Down. Fala um pouco disso, Exatamente. para quem ainda não sabe a respeito do assunto, por que esse grupo, o grupo de síndrome de Down, ele entra, né, na defesa de vocês pela a vacinação que agora foi inclusa nessa semana passada, né? Fiquei muito feliz. Eu fui convidada pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que eu faço parte como ONG. O presidente, todo o grupo da diretoria, me convidou um braço meu que eu tenho de atuação em marketing de causa, que também é um hub, né, que eu sou publicitária de formação. E ele me convidou para a gente desenvolver essa campanha, que foi a hashtag Eu Exijo uma Dose de Respeito. E o mais interessante que a gente provou na comunicação e se baseando na ciência da importância das pessoas com síndrome de Down, sem excluir ninguém, mas baseado na lei brasileira de inclusão, pela lei, pelos direitos, e também por uma pesquisa baseada na ciência, de que pessoas com síndrome de Down têm mais probabilidade de irem a óbito, porque tem comorbidades associadas, como cardiopatias congênitas, problemas junto à imunidade, porque eles têm um sistema imunológico mais fraco, cada um, lembrando sempre da sua individualidade. Claro. E aí, quando a pandemia começou, tem um grupo de profissionais que começaram a avaliar, baseado em dados da ciência, desde o ano passado, e comprovaram isso em estudos, esses números. E aí a gente mostrou isso, trabalhou em rede com essa hashtag. E essa campanha, ela foi discutida, levada ao Ministério Público, ela foi discutida Brasil todo. E o mais interessante foi, além da gente conseguir avançar em vários estados e cidades dentro aí do calendário de cada município ou estado, a gente serviu como exemplo para outros grupos, e não só de pessoas com deficiência, outros movimentos se basearam e levaram essa discussão sem excluir ninguém. Olha que coisa linda, famílias começaram a entrar e se engajar, pessoas com a síndrome de Down entraram, levantaram a bandeira, colocaram a sua voz, falaram por si. Então, o objetivo era mostrar na ciência, baseado pelo que a Lei Brasileira da Inclusão rege, mas foi uma rede e uma forma de botar eles se colocarem. E quando eu recebi a notícia, Simone, aqui em São Paulo, de que o governador, ele anunciou, todo mundo começou a me chamar no WhatsApp. Thaísa, foi dado! E o mais interessante é que eu como mãe, o Chico hoje está com 7 anos, ele não vai ser vacinado ainda, todo mundo sabe pela idade. Eu fiquei tão feliz, me espelhando em outras mães. A gente teve Covid e eu fiquei tão feliz por essa campanha, esse conceito que a gente espalhou com respeito, com dados, uma discussão
um diálogo na sociedade, que é isso É que a gente verdade. precisa. É isso que a gente precisa. É verdade. Parabéns por essa luta aí que vocês tiveram essa vitória, né? De alguma maneira, e é fundamental que realmente os grupos se unam, as pessoas daqueles grupos possam se unir. Exatamente para isso que existem os grupos de ONGs, como a sua, com muita seriedade, que trabalha, pesquisa e defende exatamente as causas que são necessárias aí para os grupos. Agora eu queria que você falasse também, porque essa ONG, o Nosso Olhar, que você fundou, também está com um projeto muito interessante. Eu tenho muitos educadores também que me seguem aqui no Instagram, e você tem todo um trabalho de conscientização, de inclusão da pessoa com síndrome de Down dentro da educação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Qual é esse paradigma? Existe, não existe? Um problema dentro ainda do sistema educacional? Até eu queria que você mencionasse a questão do decreto 1052, para quem ainda não conhece, porque a gente está aqui com um público que talvez seja leigo, mas para a gente ter um pouquinho dessa conscientização sobre a educação e a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Eu vou abrir até a esfera, não só falar da pessoa com síndrome de Down, mas eu acredito nas deficiências, como o próprio censo coloca, são 4 categorias: deficiência visual, auditiva, física e intelectual. A gente não nomeia mais como mental. A gente tem aí no Brasil 45 milhões, baseado no último censo de 2010, em que tem alguma deficiência. E a gente precisa revisar esse censo, né? E a gente pode citar isso mais para frente, mas o que eu quero falar é, usando o meu exemplo agora como mãe. O Francisco, ele estuda numa escola tradicional, regular, que aplica a educação inclusiva, e ele foi a primeira pessoa com síndrome de Down a estudar e a entrar nessa escola. Ele tinha 3 anos e meio, ele estava na educação infantil, no primeiro ano, né? Hoje G3. E a escola, com um olhar muito humano, que eles têm uma base muito humana, falou: Thaísa, a gente está engatinhando, mas a gente acredita. A gente acredita que essa criança tem o direito, dentro dos desafios que ela precisa, né? Dentro da condição dela, né? Conviver com o coletivo. Mas para a gente chegar numa educação inclusiva, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que a gente precisa ter a família, a rede de apoio, no caso os terapeutas, quem acompanha, e a escola. E esse é um triângulo que ele se retroalimenta. E eu, quando eu saí da carreira corporativa e virei uma empreendedora social, eu tive esse olhar, não só com o Chico, mas com as Marias também, de ter esse movimento. E o importante é que a gente mostre, e não só colocar aquela criança porque a lei, né, diz que as crianças têm direito, com deficiência, a estudar numa escola regular, que a educação inclusiva deve ser feita, ok? É a gente poder ter escolas com materiais adaptados, profissionais, que eu vejo, Simone, como você tem educadores, hoje eu faço pós em neurociência na educação, a capacitação desses mestres do conhecimento, Simone. Eles Sim. precisam estar capacitados, precisa ter uma tecnologia assistiva para deficiências, outras deficiências, né? O desenho universal, por exemplo, uma arquitetura acessível. Então, para a gente, como família, dialogar com uma educação inclusiva, a gente precisa olhar o que precisa ser feito. E quando o decreto 10.502, a nova revisão da educação inclusiva, da educação especial, foi falada pelo atual presidente, e aí caiu, né, o decreto foi suspenso e continua suspenso pelo Supremo, era uma revisão de que as escolas especiais voltassem, mas tinham lacunas que iam acabar excluindo pessoas com deficiência que hoje já estão na educação inclusiva. E eu tenho exemplos bárbaros, e hoje na escola do Chico tem outras pessoas com síndrome de Down, autismo, outras questões, né, de transtornos, e como eles impactam ao coletivo e como o coletivo tem a troca. Mas a gente tem uma abertura para uma conversa. Então a gente precisa olhar tanto para a rede pública quanto para a rede particular. Essa construção ela precisa ser feita num investimento mútuo, né? Ninguém nasceu sabendo. A ONG Nosso Olhar tem esse hub que é levar informação para a educação, né, Simone? Tem muita gente, por exemplo, que humildemente fala assim para mim: Thaísa, eu não sabia que a síndrome de Down não tem grau, como o transtorno do espectro autista. Olha, eu também não sabia.
Entendeu, Simone? Então, são pequenas coisas, termos, que isso também é uma educação. E quando a gente fala de educação de base, a gente tem hoje a educação socioemocional que está sendo discutida. O que é isso, né? E o Chico tem milhões de exemplos, eu poderia citar vários, né? Muitas pessoas me perguntam, gente, fácil não é, a gente ainda tem que ter essas barreiras ainda, esses muros invisíveis sendo ultrapassados. Mas eu acho que a construção diária, essas crianças da idade das Marias, na educação infantil, convivendo com as diferenças, elas se tornarão seres humanos mais empáticos, mais com certeza. acolhedores. Vão olhar aquela diferença, que é chamada diferença, de uma forma mais fluida no momento do mercado de trabalho, por exemplo. É isso que a gente precisa olhar na educação, sim, olhar que a gente ainda precisa avançar muito, principalmente na educação de base, né, Simone? Com certeza. Olha, deixa eu só fazer aqui algumas menções de pessoas que estão acompanhando aqui com a gente. Tem muita gente entrando. Tem a Maria de Lourdes, que está entrando aqui. Tem o Marcelo Bratic, que é um grande pianista, que já foi meu entrevistado também. Delícia. O Zimmermann Diego, que também está fazendo comentários maravilhosos. A Girlene Augusta. Tem também o Polaco. Tem aqui o Personal Maço, tem a Filó Pinho, também tem o Bernardo Braga, que é um grande escritor também, ele já foi meu entrevistado aqui, ele até fala, boa explicação, senso é necessário. Aproveitando aqui o gancho do Bernardo, ele falou aqui de senso, você também mencionou sobre o senso, a gente está aí numa situação, numa lacuna, né, a respeito do senso no nosso país, porque recentemente a gente teve aí a notícia, né, uma semana atrás, de que talvez a gente não tivesse aí o censo para ser realizado, porque não foi incluído no orçamento do governo federal, e o censo ele já foi adiado no ano passado, a gente já tem uma situação um pouco complicada, a gente não pode apagar primeiro a história do censo, que se renova a cada dia, a cada ano. A gente precisa ter esses números para saber como que a gente vai planejar aí todas as políticas públicas. E isso ainda está sendo votado, está na justiça, existe ainda uma lacuna. Será que vai ser realizado? Será que não vai ser? Como é para esse grupo de síndrome de Down? Qual a importância do censo? Fala um pouquinho a respeito disso, Thaísa. Gosto muito dessa pergunta. E boa noite a todos que estão entrando. A Norma Rangel, muito boa noite. Obrigada mais uma vez pela audiência. Ainda bem que fica gravado. Simone, quando a ex, né, presidente saiu, né, acho que pouco mais de 2, 3 semanas, enfim, já foi uma questão que todo mundo, né, ficou com o olhar, e principalmente nos movimentos, não só da síndrome de Down, mas nas deficiências. E quando houve esse corte e cancelamento, inclusive, né, oh, meu Deus, das provas que iam ter, né? Das vagas, né? Sim, do censo. Do IBGE. Você tem uma perda, porque quando a gente fala de deficiência, qual é a base que a gente tem? A gente tem a base que 45 milhões de pessoas, de brasileiros, têm deficiência. Seja em qualquer categoria, física, visual, auditiva ou intelectual, não mais mental, né? Só que isso 2010. E o incrível, se você fizer uma pergunta para mim, Thaísa, quantas pessoas especificamente com síndrome de Down existem no Brasil? Eu vou te responder, só a síndrome de Down, que está dentro da deficiência intelectual, é uma condição genética, né? Uma alteração genética. Simone, estima-se que de 300 a 400 mil pessoas, para cada 700, 800 nascimentos, um nasce no Brasil com a trissomia do 21. Legal, Thaísa. Então, onde estão essas pessoas? A gente não sabe o recorte, a gente não sabe a idade, a gente não sabe a renda dessa família. Como que a gente vai tracionar uma discussão público-privada se a gente não tem esses números, Simone? Como é que eu vou discutir educação inclusiva? Como é que eu vou discutir moradia independente para essas pessoas, que eu apoio um projeto lindo do Instituto JNG? Primeiro projeto de moradia independente no Brasil vai sair esse ano. Instituto JNG da Flávia Poupe, que hoje não está aqui porque está com Covid, se recuperando. Como que a gente traciona isso no mercado de habitação, que hoje você está lá, a gente se conhece, Simone? E para as outras deficiências. O futuro. O futuro, Simone. Então, assim, não só olhando para as deficiências, para tudo.
né? E olha, que perda, são 10, 11 anos sem atualização, Simone. Então, como é que a Sim. gente consegue pleitear essa atração, levar para o privado, discutir leis estaduais, âmbito federal? Sem número, Simone. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito, Muito muito, muito. questionável. E eu discuto em grandes grupos que eu estou nacionalmente, que a gente precisa ter um grande big data. A gente precisa ter esse número, né? A gente Sim. precisa ter essa coesão. A gente precisa disso. Boa Sim, com noite. toda certeza. Olha aqui, pessoal, eu peço até que vocês fiquem realmente de olho. Isso é algo que todos nós devemos participar, acompanhar. O censo, ele é algo fundamental para o desenvolvimento de um país. A gente não consegue se desenvolver, ter políticas públicas para nada, se a gente não tem a noção de quantas pessoas existem, quais são as categorias em que elas se encontram, o que a gente pode trabalhar ou não para os próximos orçamentos de um governo, seja governo federal, estadual. Então, vejam bem quem vocês votaram, acompanhem quem está aí todo dentro desse processo dos governantes, isso é fundamental. Aqui, a Filó, ela pergunta, vou colocar aqui algumas perguntinhas, ela diz assim, eu queria saber quantas pessoas síndrome de Down com mais de 50 temos, com mais 50 mais, né? 50 mais de idade, temos no Brasil. Você tem essa informação, pelo menos? Não tenho essa informação, Filó, boa pergunta, porque a gente fala de um envelhecimento, e no caso da síndrome de Down, o envelhecimento deles começa a partir de 35 anos de idade. Eles já têm uma perda fisiológica, cognitiva, é fato. Eles estão até numa longevidade maior, né, do que há anos atrás, né, por todo o avanço aí da medicina, de estímulos. Filó, o dado que eu vou ter acesso, eu tive uma reunião com a atual secretária da pessoa com deficiência, Silvia Greco, né, que é uma pessoa maravilhosa, tem um filho com autismo e deficiência e cego, né, aquela que narra o jogo do Palmeiras, Simone. Ela é a atual secretária querida. E ela está com números do município de São Paulo e vai dividir comigo, né? Ela vai dividir, ela está com esse número. O que ela me passou é de deficiências, o município de São Paulo tem quase 900 mil pessoas e ela vai dividir, ela vai me passar o recorte. Não tenho Filó e é uma informação muito importante para se trabalhar a longevidade, a moradia, né? Que é muito discutida também. Aliás, ela precisa ser mais discutida, não é verdade? A gente tem todo aí um amparo que precisa ter um olhar muito mais importante para a questão das pessoas que estão envelhecendo com síndrome de Down. Agora, eu queria que você falasse também a respeito da cartilha. Olha, gente, a Thaís, ela está com uma cartilha muito especial. Olha a importância da ONG Nosso Olhar e de toda essa luta que ela, com muitos outros grupos, vem tendo aí para o grupo de síndrome de Down. Ela está com uma cartilha muito linda, muito especial, que ela foi realizada em parceria com o Ziraldo e que leva aí o Menino Maluquinho como sendo um personagem junto com os outros personagens que são os filhos da Thaísa, o Chico e as Marias. Fala um pouquinho dessa cartilha tão linda e mostra aqui pra gente. Mostra. Da Simone ainda não chegou, porque o endereço estava errado. Aqui, gente, a primeira cartilha, o Menino Maluquinho, o Bocão também, que é um personagem, o Chico, a Maria Clara e a Maria Antônia. É nossa primeira cartilha que foi lançada no dia 21/3. É uma cartilha de 16 páginas, onde a gente, aqui na primeira cartilha, a gente tem o encontro do Menino Maluquinho, esse ícone que tem 40 anos, junto à literatura, junto ao Zirado, recebendo os vizinhos Chico e suas Marias. Ao final da cartilha, a gente sempre vai ter, Simone, aprendendo com o Maluquinho, tá? A gente vai ter um tema por mês sendo abordado. 30 mil exemplares gratuitos. E essa história, Simone, começou com a ideia de ter uma ferramenta para falar de diversidade e inclusão. E aí eu sempre tive ideia de ter um personagem, o Chico realmente, e as Marias virarem personagem. E aí a minha assessora de imprensa, quando me conheceu, falou, Thaísa, a Filó recebeu, Simone. Ai, não briga comigo. Eu tô vendo que ela falou que recebeu. Eu ainda não recebi, mas eu cheguei a ver essa cartilha pessoalmente.
Eu só ainda não recebi. E o endereço Mas eu estava fui numa errado. reunião que a gente teve outro dia, né? Exatamente. Mas fala, desculpa. E imagina, e aí eu percebia, né, falando aí do viés, fazendo né, um link com a educação inclusiva, de que as famílias e até as crianças desconheciam o tema. E eu falei, nossa, e aí quando eu levei essa pauta um ano atrás para minha assessora de comunicação, junto com o meu time, minha rede lá da ONG, ela falou, Thaísa, eu atendo a editora Melhoramentos. E eu tinha pensado no início de fazer um projeto com o Daniel Zulay, que hoje não está mais aqui conosco. E aí ela levou a ideia para o Ziraldo Arte Produções e simplesmente eles amaram a ideia. O Maurício de Souza tem personagens e a gente quer fazer uma brincadeira também junta. E aí nasceu. Eles abraçaram, Simone, a causa. E não só a síndrome de Down, porque a ideia das cartilhas vão ser mensalmente a gente trabalhar o tema diversidade e inclusão, tendo o Chico com a síndrome de Down, fato, as Marias, e não só trazendo o ícone do Chico, mas levando. A próxima cartilha vai ter o tema de alimentação, a gente vai ter esporte, a gente vai ter um tema por mês até o final do ano. E essa cartilha, ela vai para as escolas gratuitamente. A gente está abrindo uma rede de escolas particulares e municipais e estaduais, onde além da cartilha a gente vai levar palestras, eu vou palestrar como empreendedora social e uma psicopedagoga fazendo toda essa parte socioemocional para que a cartilha chegue na sala de aula, para que a cartilha chegue à sociedade como ferramenta de inclusão, de forma lúdica, de forma leve. E sabe quem escreve? O Manuel Filho, que é um grande escritor que abraçou. A gente fez reunião, eles conversaram com as crianças. E o legal é que a gente está tendo muito respeito, a gente está tendo uma revisão. Quem quiser, entra no site nossoolhar.org. A gente tem lá a versão e-book. Manda um direct pra gente. Entra no nosso Instagram da ONG, Nosso Olhar. Aqui também no Chico São Marias. Thaísa, eu quero receber para minha escola. Thaísa, eu tenho um ponto de distribuição. Por favor, são 30 mil exemplares, Simone. E como mãe, eu vou contar para vocês, no dia que o Chico e as Marias estiveram na nossa sede, o Espaço Rede T21 no Morumbi, o Chico olhou pro boneco, ele me abraçou e falou, muito obrigada, mamãe. Ai, que lindo. E ele não tem ideia do que é ele se ver num personagem, o quão é importante a gente levar isso. E ele me abraçou no dia que a gente gravou. Que ele é todo amoroso. Ai, meu Deus. Já imagino. E o mais bacana, ele se espelhou naquilo. Mamãe, o meu amigo maluquinho, as Marias. E as Marias falam, o meu irmão nasceu com síndrome de Down. Olha que educação que a gente tem no seio familiar e que a gente quer levar com muita humildade. E não só discutindo a síndrome de Down, falando da diversidade. A gente está tentando, eu vou falar. Estou tentando fechar em braille, você sabe que eu te falei isso. Eu quero ter a versão braille. Estou conversando com um grande parceiro, a Dorina. Eu quero versão em braille também, autodescrição. Dorina Novil. Exatamente. Muito bom, muito bom. Estou aqui falando ao vivo. Quem quiser ajudar nessa rede, eu quero que seja super acessível, Simone, a todos. A todos, Brasil todo. Brasil todo. Sim. Olha, gente, eu tenho aqui muitos seguidores, tá, Thaísa, que também são de outros municípios. Muitas vezes são pessoas que trabalham, inclusive, em prefeituras de outros municípios aqui no estado de São Paulo. E eu sei, Thaísa, que essa cartilha, alguns municípios já abraçaram essa ideia e já estão tendo gratuitamente essa cartilha em suas escolas municipais, né? Para quem ainda não conhece, entra lá no site, entra aqui também no Instagram, Nosso Olhar, da ONG Nosso Olhar, também no Instagram Chico e Suas Marias, que é um perfil aí dedicado para o Chico e as Suas Marias, onde ela divide aí experiências relacionadas a esse convívio tão saudável que o Chico tem como uma criança especial junto às suas irmãs também, toda essa luta. Eu acho, pessoal, que vocês, né, se vocês tiverem essa oportunidade, divulguem essa informação. Ao pessoal de prefeituras também, que estão aí pelo estado de São Paulo, tem muita gente também de fora de São Paulo, entre em contato, dá uma olhadinha lá no perfil, manda no direct aqui para a Thaísa. E para vocês que estão chegando agora nessa entrevista, depois ela vai ficar armazenada no IGTV e vocês terão a oportunidade de assistir desde o início. Eu quero só agradecer aqui que está entrando o César Moreira, a Cláudia
Bellocchio, isso? É Cláudia Bellocchio, né? O Durem Segúrios, a Sônia Bonfilioli, a Juliana também. Tem muita gente, a Kelly Tercila, muita gente aqui entrando e também ficando feliz aqui com todo esse tema que a gente está discutindo. E fala um pouquinho aqui para a gente, Thaísa, como é que qual o conselho que você dá assim, para os educadores que estão, muitas vezes, eles não encontram essas orientações dentro das escolas, como que eles devem trabalhar isso junto às suas diretorias? Você que é uma mulher que literalmente tem lutado para que essa conscientização ocorra. E também, qual é o teu conselho com os pais? Porque muitas vezes os pais eles ficam um pouco mais acanhados com relação a tudo isso, às vezes cansados também, porque eles têm toda uma luta que muitas vezes ela tem uma voz muito pequena. Como é que você pode dizer aí quais são os conselhos para essas duas partes? Primeiro, para os pais, eu acho que toda a experiência que a gente pode levar como família dentro da questão que a gente vive, da deficiência ou alguma questão socioemocional, procurar levar a experiência, esse convívio de dentro de casa para a escola, levando a coordenação, a diretoria de ensino, abrindo essa ponte e, por lei, a gente tem esse direito, né, pela Lei Brasileira da Inclusão. Então, buscando isso, não numa questão de briga, mas mostrando, abrindo esse diálogo, principalmente para a rede que essas famílias têm acesso, né, essa rede de apoio, muitas vezes de terapeutas, né, físio, fono, psicopedagogas, quem tem o transtorno do espectro autista acompanhado por profissionais que trabalham, né, com ABA, por exemplo, essas intervenções, de buscar isso e falar, olha, a gente tem direito, mas vamos construir junto? Não brigar e impor, você tem que botar meu filho. Esse diálogo na cadeia da educação. Claro que a gente sabe todos os problemas da rede pública, mas tem muita escola particular também, Simone. E muita gente me acessa e fala, olha, educadamente, não teve vaga para o meu filho. E a gente tem que entender se a escola está preparada. Como muitas vezes eu já escutei de pais, que aquela escola falou, olha, esse ano, mas a gente está buscando uma coordenação especial de educação inclusiva, por exemplo. E no outro ano, atendeu essa demanda. Acho isso muito humilde. Acho que os pais têm que mostrar isso e ter esse diálogo com a rede de apoio que eles conseguem ter dentro, né, do seu dia a dia. E a escola tem que buscar esse diálogo com os pais, abrindo a porta para esse diálogo. E, mais uma vez, buscando investimento, seja do público ou privado, apoios para materiais adaptados, qualificações e capacitações dos profissionais, porque antigamente não se tinha numa pedagogia ou numa licenciatura se falar de deficiência, né? Não se tinha isso. As pessoas não saem de casa, Simone. Eu vivo um outro momento da inclusão. O Chico está com 7 anos. Há 30 anos atrás, eu me relaciono com muita gente de mais idade. O Breno Viola, o Judoca, a Sassá Quadrado são meus embaixadores, são casados, tem mais de 30 anos, o Breno campeão. E era outra vida. A mãe do Breno é uma profissional da educação e ela falou, Thaís, eu batalhei. Ela abriu uma porta lá atrás. Então, eu acho que os educadores têm que primeiro abrir essa porta, essa janela, receber e escutar. Se não tem condição de ter uma coordenação de educação inclusiva, né, na estrutura do colégio, abrir um diálogo com a coordenação pedagógica, trazendo a professora de classe, dialogando com as outras famílias, mostrando também para o convívio e exigindo a tecnologia assistiva, exigindo a capacitação, adaptando materiais, não colocando aquela criança só, é lei, coloco naquele canto. Eu já escutei casos, hoje eu fiz uma entrevista, não sei se a Sueli está aqui, com uma ONG chamada Nosso Sonho de Paralisia Cerebral. Pelo Dia das Mães, eu fui entrevistá-la no programa do Inclua Mundo, que também é um programa que a gente tem dentro do UOL, do Papo de Mãe. E ela falou, Thaísa, teve caso de uma menina de paralisia cerebral de 5 anos de idade que foi deixada ali do lado de fora, começou a chover e ninguém retirou ela dali. Ai, que horrível. Me deu esse exemplo, eu falei, gente, o que é essa empatia do ser humano? Vamos olhar mais empaticamente, educadores, sociedade, olhar para o outro. Olhar, aquela pessoa é um ser humano antes da deficiência. Então, primeiro eu acho que trabalhar isso, claro, Simone, é uma dica. E exigir, sim, da política,
exigir que a gente mostre números para essa construção. Eu acho que são vários caminhos. Mas para os pais, colocar a sua situação. Cada um tem o seu momento de ressignificar. A Filó fala isso. Cada um tem o seu momento, né, Simone? De receber aquela notícia. Verdade. Né? A gente que não é acolhe. fácil, né? Inclusive, muitas vezes os pais, quando vão receber essa notícia, eles eles passam difícil. É complicado, na verdade, Thaísa. Exato. Tem aqui Cada um comentário. Tem o seu momento, né? Sim, sim. Tem Cada até um tem o seu comentário momento. aqui que a Filó, ela fala assim: cada um pode fazer um pouco e isso faz toda a diferença. É isso mesmo, isso faz toda a diferença. E a gente não pode virar as costas. Você vê? As pessoas realmente, de pouco em pouco, como a própria Thaísa aqui mencionou, são pessoas que vão abrindo portas. Às vezes você não imagina, mas você vai abrindo portas lá na sua comunidade, na sua escola, no seu bairro. Eu quero contar, Fala. eu tenho hoje uma voluntária, a gente tem um programa de voluntariado, que até quem capacitou foi a Mônica Xavier do Instituto Empatiar, e são as nossas voluntárias para a hora da notícia que acolhem aquela mãe quando recebem o diagnóstico da síndrome de Down, da deficiência intelectual. E é um acolhimento com um olhar muito empático, uma escuta muito afetiva, sabe, Simone? Respeitando o momento de cada um, aquele momento, no meu caso foi durante a gestação, como eu contei no início da live. E a Renata, que é minha voluntária, a gente tem um outro projeto que é a Bike Art, que está parado, que são bikes que foram pintadas por artistas. Está parado por conta da pandemia, né? Por causa da pandemia. A gente parou em março do ano passado e estamos voltando. Bikes que foram customizadas por artistas, que ficavam em shoppings como ponto de venda, lindo, com quadros. A gente tivemos artistas pintando quadros com pessoas com deficiência intelectual. Eu tive no Gerando Falcões no final do ano, fiz uma rodada lá, a gente está fazendo um trabalho na comunidade para deficiência intelectual, abrindo essa porta também dentro da favela, com muita gratidão. Eles abriram os braços. E Simone, a gente estava um dia no shopping, tinha um ponto de venda na Granja Viana, e a Simone tinha uma filha pequena, a Lari, 2 aninhos e pouco. Essa menina ficou internada muitas vezes, correções, né? A questão toda da síndrome de Down. E aí ela resolveu um dia, a filha estava em casa, depois de milhões de internações, foi jantar com o marido. Incrivelmente, deixou a Lari com alguém, né? Ela me contando depois. E aí ela passou por essa bike. E na bike, além da gente ter chocolates, né, ter a exposição dos quadros pintados, a gente tem a capacitação de jovens com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, que trabalham. Eles são remunerados, são capacitados. Olha que lindo. Então, a gente tem a arte e o mercado de trabalho. Disse que ela comprou muitos chocolates. E ela chorava com o marido. Tá vendo? Eles são capazes. E ela não conseguia jantar. E ela saiu para, né, ter aquele momento com o marido, aquele momento, né, de sair do hospital. E ela me contando, quando ela fez 2 anos depois o curso de voluntariado, ela falou que o coração e a cabeça dela se abriu. Olha que honra! E eu nem sabia dessa história, Simone. Ela vendo ali ele trabalhando, fazendo a conta com supervisão, a gente tem sempre... Olha que riqueza! Eles tendo autonomia financeira, eles se empoderando, falando por eles. Olha que riqueza! Olha que riqueza! Desenvolvendo a sua capacidade, a sua independência. As suas habilidades, né, Simone? As suas habilidades. Claro. E essa mãe usa a minha voluntária, a Larissa, acho que vai fazer 5 anos. Ela já fez um primeiro acolhimento, ela abriu o coração dela, ela ressignificou e ela viu que é possível. Olha como a gente nem vê o que a gente faz, né, Simone? É verdade, é verdade. Eu me emociono com alguns exemplos. Realmente, é verdade. Mas olha, eu queria lembrar também, Thaísa, que assim, mais do que as pessoas, os pais, todos nós somos responsáveis. Mesmo você não sendo uma pessoa que em sua família tem uma pessoa com uma deficiência, seja com uma síndrome de Down ou outra deficiência, todos nós, você, eu, fazemos parte dessa rede, porque a gente saber incluir este ser humano, como você falou, somos todos seres humanos, somos iguais e a gente precisa olhar desta maneira, é fundamental. Por isso que essa conversa aberta, que não é restrita só para um grupo, é para todos nós. Essa conscientização, ela é fundamental, não é verdade, Thaísa?
com certeza. Rede Orienta acabou de entrar, que saudade. Tudo bem, Marcelo? Muita gente. Olha, eu tenho o Marcelo Silva da rádio, que está dando uma boa noite, aqui a Sueli. E, olha, é muita gente entrando. Esse assunto realmente, ele é fundamental. Olha, eu queria que você contasse só um pouquinho aqui, o nosso tempo já está praticamente acabando, mas eu tenho uma experiência que você muitas vezes fala do Chico quando ele começou lá no colégio onde ele está estudando hoje, que eu acho fantástica essa experiência que você fala, que no final das contas ele contagiou todos os alunos que hoje convivem com ele. Nessa pandemia vocês estão vivendo, obviamente, de uma forma diferente, mas conta um pouquinho disso. Como é que foi essa entrada do Chico na escola, né, que é uma escola convencional, normal, e conta um pouco disso, porque é uma história linda, gente, linda, linda, linda. Fala. Quando eu cheguei lá, depois eu vou mostrar a cartilha de novo para quem entrou. Pode mostrar. Essa ferramenta de educação. Quando o Chico entrou lá, foi incrível, porque ele ainda mordia. Ele estava com 3 anos e meio, ele ainda não tinha, né, a oralidade assim, formada, né, pelo atraso, mas ele entendia tudo e queria falar. Ele ainda não conseguia formatar frases, formular frases. E ele mordia muito para chamar atenção. E um amiguinho falou, nossa, o Chico é um palhaço, ele me morde, porque ele queria chamar a atenção, né? Ele entendia, queria estar no contexto. E aí, essa mãe foi buscar, né, a coordenação, e esse menino é um menino grande da turma, aquele mais velho, sabe? Que todo mundo quer estar. E esse menino tem as questões dele, era um menino mais tímido, um menino que não tirava tanta foto, e ele foi se relacionando com o Chico dia a dia. Eu chegava na escola, quando ele começou a falar, tia, o Chico falou tal frase, ele arrancou o óculos e jogou, as meninas vibravam, e ele folgado. Teve um dia, Simone, que eu cheguei lá, ele estava sentado assim, e uma amiga tirando óculos, a outra abrindo o estojo, eu olhei e falei, que bonito! Não, as meninas super papai. E ele lá, sentadão, Simone, assim, ó. Aí uma pegando óculos, abrindo a mochila, o estojo. E esse amigo, no final de 2009, antes da pandemia, eu estava na saída do colégio, e esse amigo gritou, Chico! E abriu os braços ao encontro dele no estacionamento. Ai, que lindo. Eu me emocionei, porque esse menino chamava o meu filho de palhaço. Sem entender, eu falo sem entender por que palhaço, porque ele não mordia, porque ele não conseguia verbalizar naquele momento. E aquele menino que não abraçava, abraçou meu filho. Como o Francisco, em alguns anos de convivência, esse ano ele não tá na turma, tocou aquela formação daquele menino. E é incrível porque as mães, é muito engraçado, quando as mães querem reivindicar alguma coisa, Thaís, pede lá, fala que é pro Chico. E a coordenadora educacional já sabe que quando chega algum pedido meu, que ela já me conhece, porque eu não exijo nada da escola. Eu olho pro meu filho, olhando para o coletivo, né? Elas sabem disso. Aí a coordenadora fala, Thaís, isso não é pedido seu. Isso daí são as mães. E é muito engraçado, né? Porque elas me colocam e eu sou desse jeito. Então, Simone, eu tenho tantas histórias de amiguinhas da Maria Clara, pela proximidade da convivência, né? Ela tem 5 anos. Tem amigas da Clara que são irmãos, né? De amigos do Chico. E quando convivem em festas, elas falam, o Chico tem síndrome de Down. O Chico teve um mês que foram 5 aniversários. Ele ganhou todos os primeiros pedaços de bolo. E eu falei pra professora, não, ele pede. Não, e assim, as crianças... Teve um amigo dele esse ano, Simone, grande amiga Amanda, João Luca, que tá desde o início com ele. A gente fez um vídeo, logo que ele entrou, o que era a síndrome de Down pros amigos. E eu repeti esse vídeo esse ano, com esses amigos e novos. O João Lucas assistiu o vídeo. Ele olhou para a mãe dele esse ano, mamãe, eu quero ter síndrome de Down. Eu quero ser amado igual o Chico. Gente, ai, meu Deus. Que olhar. Que olhar. É contagiante, né? Quando a gente tem uma boa informação para passar, né? Isso é inclusão, gente. Parabéns, parabéns, Thaísa. Eu conheço a Thaísa, gente, olha, ela é minha amiga, eu conheço a Thaísa na realidade do mundo corporativo. A gente se conheceu na área de eventos, fazendo eventos. Eu nem conhecia esse lado dela, hein? E fiquei maravilhada na época com relação ao trabalho que ela exerceu no mundo corporativo, inclusive na área imobiliária e que ela promove grandes eventos, inclusive imobiliários também, e fiquei maravilhada com o trabalho dela. Depois a gente foi se conhecendo muito mais e fiquei maravilhada mais ainda com o ser humano e profissional que ela é,
e que ela dedica não só para a área profissional, da área, enfim, né, corporativa, mas que ela coloca isso dentro, né, do aspecto da ONG, que é fundamental e precisa sim ter esse olhar profissional. Agora, mais do que isso, gente, eu quero fazer aqui a menção de um comentário da Andréa Matos, porque ela fala assim, olha, a educação inclusiva deve começar dentro de cada família. Se fizermos nosso papel dentro de casa, reverberar, né, para o externo, e assim vamos crescendo. Eu acho que ela resumiu muito bem o que a gente está falando nessa noite aqui, e o quão é importante a gente ter esse olhar, né? Não importa se você tem, eu vou repetir, alguém da sua família com algum tipo de deficiência ou não. Isso é um assunto que envolve a todos nós, como seres humanos, como sociedade, né? Esse olhar holístico. Agora, a gente está com o tempo já estourando. Como que você quer concluir aqui, Thaísa, em breves palavras aqui para a gente? Todo esse pessoal que assistiu essa conversa aberta com você, comigo, tem algum recado? Só para a gente finalizar aqui, que esse papo está muito gostoso. Eu quero agradecer primeiramente a todos que estão aqui, a todos que vão ver esse, né, vídeo aí, acessar nas redes sociais. Quem puder acessar não só o Chico e Suas Marias, a ONG Nosso Olhar, o Espaço Rede T21, que é a minha sede, é uma casa em rede, que você vai vir tomar um café comigo. Acessar a cartilha, né? Acessem essa cartilha maravilhosa. Quem precisar nas escolas, esse trabalho que a gente vai fazer de sensibilização, a gente vai estar aberta, manda um e-mail, manda um direct nas nossas redes e sites, nossoolhar.org. É falar o seguinte, vamos olhar como seres humanos um para os outros, independente da deficiência. A deficiência vem depois. Vamos construir pessoas, né, princípios como empatia, resiliência, respeito. É isso que a gente precisa na sociedade em vários aspectos. Dialogar mesmo na sociedade, não só exigir. Né? E eu tive a oportunidade, toda live eu agradeço a Deus, porque meu marido na época me apoiou emocionalmente, me apoiou financeiramente, para eu sair do mundo corporativo. Ainda tenho muitos trabalhos corporativos, a Simone sabe, né? Mas 90% do meu tempo é para a ONG Nosso Olhar, para o empreendedorismo social. E agradecer por vocês acreditarem, por toda essa rede que eu consegui formar, que a gente consiga se unir e melhorar, né? E se unir. E não segregar. Ai, tal deficiência, tal deficiência. Gente, somos seres humanos. Vamos nos olhar. Essa semana do mês, né, do mês de maio, que é o mês das mães, que todo mundo comemora, não só mães, pais, toda a família, vamos olhar para dentro da gente com um olhar empático e amoroso. É isso que eu acho que a gente precisa para essa rede, levando essas ferramentas, que são essas cartilhas aí. Tenho a honra de poder dividir isso com vocês. Trabalho que a gente faz no mundo corporativo, as campanhas de mobilização, Simone. E por mais Simones que trazem esses espaços de conversa, conversas abertas. É isso, gratidão sempre. E a Filó, minha fono, depois vai ficar olhando, falar se eu falei caras e bocas, sabe, Simone? Aí eu fico aqui me controlando. A gente tem uma coincidência, eu e a Thaísa, que eu vou só fazer esse comentário aqui. A gente está falando muito da Filó, a Filó é a nossa fono. E, coincidentemente, a Filó foi minha fono há 20 anos atrás, quando eu nunca nem sonhava em conhecer a Thaísa. E, coincidentemente, eu e a Thaísa nos conhecemos no mundo corporativo e tínhamos aí a mesma fono. Isso foi muito interessante e ela está sempre presente aqui. Faz um trabalho lindo, né, Simone? Do adultar, olhando para o envelhecimento, que é lindo. Maravilhoso. E tem um olhar maravilhoso. Logo, logo a gente vai falar sobre isso numa outra live, né? Agora, olha, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Sérgio Barbalho, que também acompanhou, a Mara, que acompanhou, que é a mulher do Sérgio Barbalho, o Paulo César Oliveira, que está aqui dando os parabéns por essa live, a Filó, a Silvia Gattoni também, a Lu Sanches, a Girlene Augusta, que está falando, amo essa mulher, ela está falando sobre você. É minha rede estendida. Eu estou vendo aqui muita gente aqui agradecendo pelo conteúdo que você
hoje, nessa noite, compartilhou com todos nós nessa conversa aberta, e eu digo sempre conversa aberta, porque todos aqui participam, não só o entrevistado, mas aqueles que estão acompanhando conosco. Muito obrigada, Thaísa, pelas informações, por dividir essa experiência tão linda e motivadora para todos nós. Obrigada a todos vocês também que acompanharam. Pessoal, uma boa noite. Beijo no coração. Um beijo. Linda, E se sempre. cuidem. Tchau, tchau. Amém.